Falando de Soja tem o apoio da FMC. Olá pessoal, meu nome é Alfredo Albrecht, sou professor da Universidade Federal do Paraná e supervisor do grupo Supra Pesquisa. Hoje a gente vai falar sobre o tema controle de plantas daninhas na pós-emergência da cultura da soja e fitointoxicação. Então, dentro desse tema de controle de plantas daninhas em pós-emergência da soja e fitointoxicação, a gente faz algumas reflexões iniciais só. Isso é basicamente o quê? A gente está pensando em pós-emergência na soja. Então, a gente tem que partir do pressuposto que vai iniciar a soja no limpo, ou seja, fez uma boa dessecação, um bom manejo na entre-safra, uma boa dessecação em pré-semeadura da soja para entrar com a soja no limpo, entrar com a soja nessa condição favorável. E aí sim a gente pensa nesse manejo dentro da cultura da soja. Considerando que fizemos um bom manejo antes da instalação da cultura da soja, pensando nesse manejo agora em pós-emergência, né, a gente já parte do pressuposto que a gente aplicou ali na pré-semeadura o pós-emergente com o pré-emergente junto. Então, ou seja, essa cultura da soja já vai ter um desenvolvimento inicial mais favorecido, sem uma interferência mais severa nesse início, devido à atuação do pré-emergente, que foi aplicado ali na pré-semeadura. Então esse pré-emergente, além de ter o efeito dele, ele vai controlar muito, né, o banco de semente e tal. Nunca vai chegar a 100%, mas vai controlar muito bem. E as plantas daninhas que não forem controladas, elas estarão mais debilitadas para serem controladas dentro da cultura da soja. Então, digamos assim, as que escaparam, né, desse pré-emergente, as poucas que escaparam pensando no uso de um bom pré-emergente com um bom espectro de controle, elas vão estar mais debilitadas, vão ser mais fáceis de ser controlada dentro da cultura da soja. Agora, por outro lado, se não teve um bom controle, antes de instalar a soja, tiver aquelas plantas daninhas já bem desenvolvidas, adultas, aquelas mal controladas, estressadas, essas aí vai ser muito difícil de controlar. Pensando em buva, que é o nosso exemplo mais recente, que a gente mais trabalha nos últimos anos. Buva passou de 15, 20 centímetros dentro da cultura da soja, a gente não tem ferramenta que vai controlar elas 100%. Então é importante iniciar no limpo, para, se tiver a planta daninha, ela está pequena, ou seja, ela sair depois que a soja emergir. Mesmo considerando a questão da resistência e outros fatores, planta daninha pequena é muito mais fácil, muito mais favorável de se controlar em pós-emergência dentro da cultura da soja. Então, o que é essa tal dessa fitointoxicação, né? É uma intoxicação que essa planta tem, né? Como se ela tivesse uma queimada ali, um efeito danoso, um efeito deletério, que a gente não quisesse. Então, pensando nisso, está muito relacionado à seletividade da cultura da soja aos diferentes herbicidas que a gente vai usar dentro dela, ou associações de herbicidas, que muitas vezes é comum se usar. Esse ponto de seletividade, a gente faz uma menção aqui especial, porque no passado as cultivares eram mais rústicas, produziam menos, a gente via menos danos de perda de produtividade com essa fitointoxicação. Hoje as cultivares com teto produtivo bem mais alto, com um ciclo mais curto, elas são mais sensíveis. Então a gente tem que tomar mais cuidado. Além do fato da soja RR em si. Então, com o aumento do uso da soja RR, a facilidade, né, que trouxe, os benefícios que ela trouxe dessa tecnologia juntamente com o produto, né, o glifosato, a gente acabou usando muito o glifosato. E aí, quando a gente usa altas doses de glifosato na soja RR, a gente pode perder produtividade, mesmo ela sendo RR. Por exemplo, exemplificando, se a gente usar aproximadamente o dobro da dose de glifosato na pós-emergência da soja, a gente pode ter perdas que chegam a 5% de produtividade. Aí pode perguntar qual que é o dobro da dose? Então é muito variável, depende da formulação de glifosato que você vai estar usando, a marca que você vai estar usando, né? Vai ter aquela faixa de dose. Se você pegar a dose média ali daquela faixa, o dobro dela você vai estar perdendo possivelmente com fitointoxicação. Essa às vezes dá aquele yellow flash, né? Aquela amarelada na folha da soja, isso daí causa perda de produtividade muitas vezes. Por isso que a gente tem uma série de produtos no mercado para reversão de fito, né? Reversão de fito de glifosato. Tem alguns produtos que são um pouco questionáveis, mas tem excelentes produtos no mercado para essa reversão de fito, porque a fito acontece. Tem que tomar cuidado, não aumentar a dose de glifosato, como a gente vê em muitos casos, por ser um produto de uso fácil, simples, barato, e às vezes a gente acaba aumentando a dose, não vai controlar a planta daninha, porque você não vai controlar buva, capim amargoso e outras tantas resistentes a glifosato, não é aumentando a dose que vai controlar elas. E aí você pode causar esse dano de perda de produtividade na soja. Ou seja, você vai gastar mais usando a dose maior, não vai controlar a planta daninha, que é o seu problema, e ainda vai causar perda de produtividade na soja. A gente gostaria de novo de lembrar da importância do manejo integrado das plantas daninhas. Porque, para você ter uma ideia, hoje no mundo a gente tem mais de 500 casos de plantas daninhas resistentes a herbicidas. É um valor muito alto, é um número muito alto. Isso só tende a aumentar se a gente não
tomar iniciativas mais proativas de fazer um manejo integrado mais consciente, mais adequado. No Brasil, a gente tem próximo a 50 casos, então mais de 500 no mundo, 50 no Brasil. Basicamente 10% dos casos de resistência de plantas daninhas a herbicidas no mundo estão no Brasil. Então a importância da gente fazer esse manejo integrado. Então, resumindo, a gente tem que tomar muito cuidado pensando no controle da planta daninha e ao mesmo tempo na seletividade da cultura, para não ter a tal da fitointoxicação. Para finalizar, de novo uma frase que a gente sempre deixa, de fazer a coisa certa do jeito certo e na hora certa. Falando de soja tem o apoio da FMC.